Ok, seguindo aqui, vamos de cara aqui instalar o nosso Redux Saga, tá pessoal? Vamos lá então, npm o que? id install o que? O que a gente quer? Redux-saga, desta forma aí. Enquanto ele instala aqui, vamos vir aqui, documentação, tá pessoal? O que significa esse Redux Saga aqui? Se a gente vir aqui neste arquivo aqui, que eu tenho aqui, ele diz aqui, ó, Redux Saga is a library that aims to make application side effects, tá? Things like a data, fetching and impurity, things like accessing the browser cache easier to manage, more efficient to execute, easy to test, and better at handling failures. Então isso aqui está dizendo que ele está dizendo aqui que este arquivo aqui, a biblioteca Redux Saga, é uma biblioteca que visa, certo, tornar os efeitos colaterais do aplicativo, tá? Ou seja, coisas assíncronas como busca, tem algumas palavras que eu já não sei mais falar em português. Então, buscar dados e coisas impuras, como acessar o cache do navegador, que mais fáceis de gerenciar, mais eficiente de executar, fáceis de testar, e o melhor no tratamento de falhas, tá? Para usar essa biblioteca, ele já diz aqui, ó, you might have used Redux Tongue, que é a que a gente trabalhou em vídeos anteriores, before to handle your data fetch, tá pessoal? Então, para instalar, olha aqui, o que a gente acabou de fazer, o que? Aqui ele pede para salva, né? Mas a gente instalou. Se você tiver usando o Yorn, é só colocar lá Yorn Add Redux Saga, tá? Aqui tem alguns exemplos aqui, bom, bacana. Vamos embora lá. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa a ser feito é incluí-la na nossa aplicação, né? Aqui onde é que a gente criou nossos store aqui, criar store. Vamos então, primeiro temos que importar ele, né pessoal? Então, import o que? Temos lá o nosso criar, então, create o que? Saga middle. From, qual é o nome da biblioteca? Redux traço Saga, né? Saga. Vamos aqui, vamos fazer o seguinte. Temos, lembra que ele falou lá, you must have a tongue installed. Aqui já estamos usando ele. Vamos criar um objeto para receber esta função. Então pode ser aqui, ó. Vamos lá. Const aqui. Eu vou colocar assim, vou pôr minúsculo para diferenciar. Saga, como é middle, então middleware vai ser igual o que? Contra o C, contra o V. E agora sim a gente já está apto para incluir ela aqui no nosso array, né? Então, contra o V e vírgula aqui. Pode ser assim, dar espaço. Bom, o que a gente precisa fazer agora é fazer o que? Executar, né? Lembra lá que ele pede para ser executado. Então podemos fazer desta forma, a gente precisa passar uma rota para ele do root, né? Então vamos fazer assim, podemos fazer assim, qual é que a gente criou? Saga middleware, isto mesmo, ponto run o que? Temos que passar aqui, vamos criar isto primeiro, porque a gente ainda não tem isto aqui no nosso root, isto aí. Observe aqui que a gente tem todos os nossos user. Ó, o que tá falando aqui, pessoal? Tá o combine de reduces, né? Então, precisamos criar parecido isso aí. Vamos fazer o seguinte, certo? Então, para isso aí, a gente precisa criar um arquivo. Podemos fazer desta forma, tá, pessoal? Como a gente tem um root reduce, a gente pode criar um root como é Saga, para a gente poder saber que é do Saga, da biblioteca.
podemos fazer direto aí. Então vamos fazer assim. Aqui, não de usuário, nem de Redux, tá, pessoal? Ó, botão direito, New File, e vamos criar. O que a gente colocou? Podemos colocar root saga, não é isso? Eu acabei de falar aí, .js. Isso, bacana. Vamos fazer um import de quê? A gente vai precisar de all, aceita a gente incluir vários arrays de informação, e temos o call. A gente pode, este call aí aceita permite a gente a chamar várias funções, tá? Então from o que? Docs barra, bacana. Vamos fazer o nosso export o que? Default. Vamos colocar aqui function e vamos passar ela. Então asterisco, qual é? Root o que? Saga, não é isso, pessoal, que a gente colocou lá. Então tem que ser igual. Então saga, chamamos aqui ponto e vírgula. Bom, agora a gente precisa, ou seja, a gente precisa passar um keyword aqui. Qual é? Will all. E lembra o que eu falei? Que o all ali aceita a gente chamar vários arrays. Então vamos criar um aqui. Bom, deixa isso aqui por enquanto. Eu vou retornar aqui para a gente entender isso aqui melhor. Bom, retornando aqui, então vamos chamar ele aqui, né? Então a gente vai executar ele. Bom, primeiro a gente precisa fazer um import, né, do nosso arquivo. Tá onde? Import o que? A gente criou root saga, que está aonde? From root saga, certo? Só que aqui a gente tem que entrar dentro da pasta. Isso, bacana. Perfeito, então agora a gente já pode passar ele aqui. Qual é? Root saga, não é isso? Então referenciamos ele aí. Bom, referenciado ele aqui, agora precisamos criar users para ele, né? Então podemos fazer o seguinte. Deixa eu ir fechando isso aqui por enquanto. Vamos aqui no nosso tipo, usuário tipo, e vamos criar então. Então vou pôr ele aqui logo acima. O que a gente pode colocar aí? Vamos pensar. Eu vou colocar assim, por exemplo, e-mail underscore sign in. E como a gente vai trabalhar com a seção, com os níveis de usuário, eu vou colocar assim, ó, começo, por exemplo, só para a gente saber, né? Pode ser isso aí, tá, pessoal? Qualquer coisa, Ctrl C, certo? Para ficar melhor também, a gente tem o e-mail in e o cadastrar. Então podemos colocar aqui, vamos fazer assim, dá um Ctrl X, eu vou pôr eles mais junto aqui. Isso aí, bacana. Isso, perfeito. Então basicamente isso aí. Deixa eu dar um espaço aqui também. Bom, perfeito. Vamos criar nossas ações agora. Então já vou dar um Ctrl C aqui. Isso aí já foi explicado muito em vídeos anteriores, tá, pessoal? Então vamos dar uma passada por cima. Aqui nas nossas ações, vamos então criar essas ações. Por exemplo aqui, deixa eu ver aqui. Pode ser aqui no topo aqui. Então eu vou fazer desta forma aqui. Vou dar um Ctrl V aqui. Isso aqui eu vou pegar aqui, ó, Ctrl o C. Vou acima, Ctrl V. Bom, ok, então vamos pôr desta forma aqui. Só que a gente precisa pôr um nome bem melhor do que este aqui. Eu vou colocar minúsculo, tá, pessoal? Então pode ser minúsculo, Ctrl o V. Então vamos colocar assim, para que a gente não confunda. Então vamos colocar assim, e-mail. Pronto, então já temos ela aí. Então fica desta forma, tá? Então e-mail sign in começo, que vai receber o que? Vai receber o nosso user. Agora a gente tem as credenciais. Então vamos colocar aqui credentials, certo? Muito cuidado, tô fazendo com calma, pessoal, porque eu já recebi e-mails de gente que está acompanhando
e tá dando erro, então presta atenção, tá? Eu não vou ficar aqui falando, repetindo coisa que já tá repetitiva, só prestar atenção, tá? Então, o nosso tipo de usuário vai receber o que? Vai receber o que a gente criou lá. Qual é? E-mail, não é isso? Ó, cuidado que aqui a gente referiu o nome do objeto, da variável, de uma forma e estamos passando ela aqui, a que a gente criou lá, certo? Então ele vai fazer o payload de quê? Do nosso user credentials, não é isso? Então, Ctrl V. Agora precisa criar outra para o nosso cadastrar, se eu não me engano tá cadastrar com sucesso. Vamos reparar aqui, vamos voltar cá nos nossos tipos. Então, cadastrar em sucesso. Então, Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui, colocar aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar assim, ó, cadastrar, bem parecido. Então, eu vou colocar cadastrar, por exemplo. A gente colocou o que? In sucesso. Ele vai receber o que? Aqui, como a gente está tratando do cadastrar e aqui do e-mail, a gente vai passar só o user normal. Bom, o tipo vai ser o que? Ctrl o X, Ctrl o V, e aqui o payload vai ser só mesmo user. Bom, bacana, já temos nos nossos dois tipos de usuário. Agora a gente precisa, como a gente vai usar o Saga aqui, a gente vai ter que criar arquivo. Podemos criar um arquivo aqui dentro de usuário ainda, tá, pessoal? Não dentro de Redux, mas sim dentro de usuário. Vamos criar new file. Vamos colocar, como vai ser de usuário, eu vou colocar assim, ó, user Saga, pode ser .js, certo? Ou se quiser colocar o usuário como está ficando nos outros, vamos mudar aqui, só para a gente manter um padrão. Então vou vir aqui, rename, ele vai pedir que vamos colocar aqui, ó, usuário, tá? Usuário Saga.js. Bom, bacana. E antes de começar aqui, ele me mostrou um erro aqui, tá dizendo que Redux /effects. Ah, tá, porque a gente esqueceu, a gente está importando da biblioteca. Então tem um traço Saga. Vamos retornar lá na nossa, aqui no root Saga. Observe aqui, deixa eu só confirmar. Isto mesmo aqui, ó, esqueci. Importamos do root Saga. Isso aí, bacana. Olha lá, já reconheceu aí. Então vamos continuar aqui. Bom, primeiro a gente tem que fazer alguns imports. Então, import o que? Da livraria, vamos pegar aqui o take o que? Listed. Vamos pegar o call, vamos pegar all e vamos pegar o put. From o que? Redux Saga effects. Vamos também buscar o nosso arquivo do nossos tipos de usuário, não é isso? A gente colocou, se eu não me engano, a gente colocou usuário, tipo. Vamos verificar. Tá lá no nosso. Aqui a gente colocou o que? Usuário tipo. Então Ctrl C. Vou retornar Ctrl o V. Usuário de tipo. From aonde tá no nosso arquivo ponto barra, lá a gente tem usuário ação, isto mesmo, ponto e vírgula. Precisamos mais de que? A gente precisa do import a gente colocou o que? Deixa eu ver aqui, a gente tem o cadastrar em sucesso, só que a gente referenciou ele. Vamos ver aqui no nosso reduce, que a gente colocou. Não no reduce, no aqui usuário, a gente colocou cadastrar com sucesso, a gente deixou eles todos maiúsculos, né? Não foi como a gente fez aqui, mas está valendo. Ctrl C, simplesmente em questão de não fazer errado, tá, pessoal? Então vamos lá, tá onde?
from, a gente vai verificar, então ele tem que puxar, a gente tem que entrar na ação, isso aí, bacana. Aqui também usuário ação, ponto e vírgula, já reparando aqui que a gente não está neste arquivo, a gente está dentro da pasta, né? A gente tem lá o que? Ou seja, não é o usuário ação, a gente está passando aqui usuário tipo, que é o usuário tipo que a gente tem lá. Então já conferindo este erro aí, tá dentro de usuário tipo aqui, pronto. Vamos criar alguma função. Então export eu vou colocar aqui function. Esta função podemos colocar qualquer nome. Vamos colocar o que? Um nome de, pode ser assim, ó, e-mail. O que a gente está trabalhando como este nome sign, que é cadastrar. Vou colocar assim, ó, entrar, para a gente saber. Isso aí vai ser o que? Vamos passar aqui. A gente precisa passar o payload. Então, payload vai receber o que? O nosso e-mail, vírgula, e o password. Vamos criar outra. Então, esta a gente pode dizer, a gente precisa do e-mail, referendo ao entrar e-mail. Eu vou deixar desta forma, e-mail. Só que é como no e-mail, vou colocar assim, pra gente saber, no e-mail sign entrar. Não vamos passar nada porque a gente vai criar um método wild. Então podemos deixar desta forma. Vamos aqui então, wild. A gente tem o nosso take latest. Passamos aqui o nosso tipo do usuário. Ponto, a gente criou lá o que? E-mail, sign in, começo. Ele vai receber o que? Vírgula, o nosso, qual é a nossa função? Contra o C, contra o V. Ponto e vírgula. Bom, este método aí tá bacana. Rodou um Ctrl C, vou abaixo. Vou criar outro método, vai ser... Ou seja, aqui já temos dois métodos que a gente vai criar, um para cadastrar e outro para o tipo do usuário. Aqui a gente já pode fazer o export direto. Então, vou pôr aqui, deixa eu tirar isso daqui. Então, vou fazer aqui default. Vamos colocar um nome fácil. Vou colocar assim, ó, usuário. Vou colocar o que? Sagas, desta forma, tá, pessoal? Põe da maneira fácil para você memorizar. Bom, vou fazer o seguinte, vamos ter que pegar, a gente precisa passar aqui o método all. Então vou dar um Ctrl X, Ctrl V. Então wild, aqui não é isso, a gente precisa do all. Vamos passar o que aqui? Um array de call. E passamos o que aqui? A nossa variável. Ctrl V. Está aí, bacana. Então, o que acontece aqui? Ele vai fazer um yield, vai chamar o que? A nossa função, que é o tipo do nosso usuário que vai receber o e-mail, tá? Então vamos fazer isso aí. Import o que? Que a gente acabou de criar. Então, Ctrl V, não é isso? Tá lá na nossa pasta onde? From, vamos entrar na nossa pasta, ponto, tá aqui no nosso usuário, né? Está maiúsculo, isso, usuário, barra, a gente tem um arquivo lá, o que? Temos lá o usuário saga, não é isso? Bom, ponto e vírgula. Vamos fazer o seguinte, agora a gente já tem como passar uma rota aqui que é o root, né? Qual é? Ctrl V, não é isso? Certo? Só que não basta isso aqui, a gente tem que fazer o que? A gente tem que fazer o nosso all
como aqui a gente precisa chamar esta função, lembra logo lá no início do vídeo que a gente instalou nossa biblioteca, a gente tem que usar o call para chamar este arreio de informação. Então entra dentro do parênteses e façamos o que? Olha só, call que agora sim eu posso me referenciar a ela e fecha aqui, ponto e vírgula, ou melhor, pode tirar. Bacana, então como a gente está fazendo o array aqui de usuários, vamos fazer o seguinte, precisa fazer algumas restaurações nos nossos métodos. Se eu vim aqui no nosso usuário ação, a gente tem um método aqui de recuperar, deixa eu ver aqui, cadê? Tá aqui, de fazer o reset do nosso, da nossa autenticação dos formulários, que é limpar todas as nossas variáveis, já foi explicado em vídeos anteriores. Então, como a gente tem um try catch aqui, a gente pode modificar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar esse try catch, eu vou fazer assim, ó, Ctrl X, vou vir aqui, vou marcar isso aqui por enquanto. Bom, se eu vim aqui jogar isso dentro aqui, quer ver? Aqui no nosso usuário Sagas. Observe que a gente tem o mesmo método aqui, por exemplo, a função. Então eu posso jogar ele aqui dentro, Ctrl V. Bom, vai funcionar da mesma forma, porque se vocês observam, estão fazendo o import, está pegando o que? E-mail, password e sim dispatch. Só que aqui a gente não precisa de fazer isso aqui, como a gente já está fazendo aqui uma função, a gente já pode herdar direto daqui. Simplesmente precisamos fazer isso aqui. Não pode esquecer, Ctrl o C, e vamos lá no nosso cadastrar. Por exemplo, aqui, cadê? Cadastrar. Observe aqui que vamos fazer o import dele aqui para a gente acessar. Bom, e no lugar de cadastrar, porque a gente está abandonando ele aqui, tá vendo aqui essa função? Então a gente chama direto ele aqui. A gente precisa fazer o import, tá? Então no lugar dela aqui chamamos aqui, passamos ela aqui. Bom, e para isso aí agora funcionar é só vir aqui no nosso, quando a gente faz o nosso submit, observe aqui que a gente está chamando o dispatch, está enviando o que está lá na nossa função, só que a gente não está usando ela mais, a gente está usando o que? Vai buscar direto lá. Se a gente retornar aqui, ó, observe aqui, vou deixar isso aqui desta forma que depois a gente pode aproveitar alguma coisa, a gente retornar aqui. Observe aqui no nosso, aqui nas ações, observe que a gente está fazendo o que? Olha aqui, ó, estamos acessando o nosso o que? As credenciais do nosso usuário, né? Então ele vai direto em vez de vir aqui. Bom, certo? Então podemos fechar. Deixa eu ir fechando isso tudo aqui para a gente não confundir. Bom, vamos continuar aqui. Observe aqui que agora a gente está aqui no cadastrar indo sucesso. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, este é o try catch que a gente pegou de lá, não esqueça disso, né, pessoal? Então, primeiro que eu preciso fazer aqui é fazer o will deste método aqui. Então vamos aqui por parte will, perfeito. Como a gente vai precisar usar esta livraria do auth do Firebase, então podemos tirar aqui. Só que a gente tem que fazer o import, né? Aonde a gente tem aqui? Vamos ver aqui. Eu tenho ele aqui importado. Se a gente vir aqui na nossa usuário ação, a gente tem aqui, ó, todinho aqui. Então vamos copiar essa linha aqui, Ctrl C, retorna aqui, Ctrl V. Então já fizemos o import aqui. Bom, bacana, então já temos aqui a livraria auth para trabalhar aqui. Só que observe aqui que a gata vai torcer o rabo. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o e-mail. A gente precisa fazer uma verificação do nosso lá do nosso formulário e os autenticados, tá? Então vai complicar um pouco aí. Vamos fazer assim, vamos ir testando aqui. Vamos fazer uma mágica aqui. Vamos criar isso aí então. Deixa ali por enquanto. Então podemos fazer assim para a gente não confundir. Aqui só para me saber, tá bom aí. Vamos aqui, vamos criar um export.
Vamos colocar assim, como é pegar, vamos pôr assim, get snapshot, que é lá do formulário. Vamos pôr assim, ó, from, é o usuário autenticado, né? Então vamos pôr assim, user, vai ficar um pouco grande, mas não tem problema. Então, pegar o snapshot from do usuário autenticado. Eu creio que vai ficar bom assim. Bom, vamos deixar desta forma. Vamos entrar dentro do try-catch. Eu vou tirar isto aqui. Vou deixar desta forma. Aqui também este try-catch que eu não vou precisar. E a gente está trabalhando aqui. Vou dar espaço. Isso. Bom, essas duas funções aqui. Vamos trabalhá-las aqui. Bom, para a gente pegar este valor do nosso usuário autenticado, aqui na nossa app, vamos cá na nossa app, observe aqui que a gente tem um effect aqui, use effect. Observe que a gente está pegando aqui o usuário autenticado, né? Vamos tirar esse content. Na verdade, a gente pode pegar tudo aqui, quer ver? Eu vou pegar daqui até aqui, vou dar um Ctrl X. Este resto aqui eu vou tirar por enquanto. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos trazer para cá, vamos cá. Ctrl V. Pronto, bacana, bacana. Bom, agora como a gente vai acessar aqui? Podemos fazer dessa forma. Ctrl C. Então, está fazendo o dispatch do current auth. Então, podemos fazer dessa forma aqui. Aqui no yield, a gente pode pôr isso aqui como const. E vou referir o que? O nosso user, né? Então, vamos pegar ele aí. Pronto. Isso aí vai ser igual. Aí vai. Tá bom assim. Vamos deixar desta forma. Aqui está aí, bacana. Bom. Para acessar ele, a gente pode entrar com o yield, Ctrl V, vamos acessar, passamos a nossa função, certo? Chamamos a nossa função. Agora, o que eu quero acessar lá? Bom, a gente tem o nosso user, né? Então, posso passar ele aqui, Ctrl o V. Pronto aí, certo? E aqui a gente passamos ele aqui também. Bom, como a gente está acessando o nosso user já, eu posso fazer isso aqui. Não quero isso aqui. Vamos tirar isso fora daqui também. Bom, vai ficar melhor assim. Deixa eu tirar isso daqui. Bacana. Como a gente está acessando o nosso user, observe que a gente tem aqui o handle user profile. Isso aqui é a função que verifica lá no nosso banco de dados se o usuário ele existe, né? A verificação. Então, como a gente vai pegar aqui este usuário, a gente vai ter que fazer algumas mudanças lá. Então, vamos verificar isso aí. Vamos lá no nosso Firebase, aqui no nosso utilidades, observe aqui que a gente tem um método aqui. Bom, observe aqui que a gente tem ele aqui. Então, ele é um método async, tá aqui, ó. Use of, ele tá fazendo a verificação do ID, bababá, então ele verifica se o usuário existe, se não existe, bababá. Como a gente está fazendo o return do use ref aqui, da referência do usuário, melhor a gente passar isso aqui como um objeto. Então vamos fazer desta forma aqui, chaves aí. Bom, acho que aí tá beleza, só isto mesmo. Porque como a gente tá aqui, ele faz o return do user ref, que é a referência do usuário, faz o store lá no nosso Firebase. Aqui tem que passar como objeto para a gente poder acessar. Bom, vamos retornar aqui, onde a gente parou. A gente parou, deixa eu ir fechando. E retornamos aqui no nosso usuário Saga. Isso, aqui na nossa função. Então, observe que aqui tem o const use ref. Ele não pode ser mais um await. Vamos passar ele como eu. E vamos usar aqui o nosso call, né? Isso, então, podemos fazer dessa forma.
Vamos aqui, call, e referenciamos ele aqui, que é a nossa função, e passamos aqui o nosso user como podemos dizer que ele vai ser igual ao nosso user. Então, hand profile, aqui eu ponho uma vírgula, e aqui eu não posso passar ele, eu tenho que passar ele aqui como um objeto. Então, abro chaves, fecho chaves, e aqui vai ser igual espaço o que? User. E fecha o parênteses. Bom, aqui ele refere aqui o user referência no on snapshot. A gente precisa acessar isso aí. Então vamos fazer desta forma aqui. Vamos aqui. Conste o que? Eu vou colocar assim, snap mesmo, snapshot. Pode ser para ficar aí parecido. Vai ser vamos pegar nosso use ref ponto que a gente precisa pegar, né? Então, ponto get, ponto e vírgula. Esse aqui agora pode sair. Esse aqui também pode sair, porque a gente não tem mais o dispatch. Stay. Bom, então vamos seguir. Então podemos pôr o put, que é colocar. Então put aqui entre parênteses. Vamos lá, qual é o nosso método aqui? Ou seja, nosso tipo de usuário, Ctrl C, vamos lá abaixo, Ctrl V. Então, o que ele vai fazer? Vamos marcar, vamos pedir ele aqui para fazer um ID, né? Tem o ID, vai ser igual que aqui a gente pode pegar isso aqui, ó, pum, contra o X, pum, aqui eu bato ponto e vírgula, e isto aqui sai. Pum, aqui entra total cat, aqui fecha aqui fecha o nosso will. Então, bacana aí. Esta vírgula entra aqui embaixo. Isso aí, ponto e vírgula. Bom, bacana aí. Agora, quando a gente vai enfiar isso aqui pelo nosso cadastrar em sucesso, a gente pode fazer o seguinte. Então, pegando aqui lá no nosso usuário, cadê o usuário? Reduce, a gente criou um monte de coisa aqui, de case, blá blá blá. A gente não vai precisar de nada disso aqui mais, porque a gente está mandando tudo diretamente de lá. Então vamos fazer aqui. Então nosso current user, ele está como nulo. Vamos fazer assim, ó, pum, sem dó. Isso, deixa ele como nulo por enquanto. E tudo que se refere aqui, a gente pode fazer assim, ó. Vamos lá. Vamos melhorar isso daqui. Então, pum, até aqui. Tira tudo. Vamos fazer o seguinte. Então, o nosso switch action aqui, vamos dizer que se a ação dele, então vamos fazer aqui. Vamos fazer dessa forma. Vamos criar só um case aqui e pedir que o nosso usuário, o tipo do usuário, se ele for igual, então ponto, a gente colocou lá cadastrar em sucesso, ele já puxou aí pra gente, que faça o que? Então vamos pedir aqui que faça um return do nosso objeto. Então podemos pôr aqui, ele vai fazer o que? State, vírgula, pedimos o nosso current user, que vai ser igual que a ação, então action payload. Bacana aí, tá pronto aí. Só que ele tá apontando um erro aqui, que cadastrar em sucesso não está sendo importado no nosso arquivo. Vamos verificar, deixa eu ver aqui, cadastrar em sucesso. Deixa eu ver aqui o que tá pegando aqui. Tá, aqui a gente está referindo o usuário tipo cadastrar em sucesso, nome da nossa função, esta aqui, né, do nosso método. Então tá errado aqui, claro que vai dar erros. Então importamos ele aqui e ele aqui, Ctrl V. Isso aí, beleza, fez o build bacana aí. Bom, podemos fechar. Vamos ver aqui, não pode ter erros. Então, vamos tentar fazer o login. Entrar.
Ele entrou, só que ele não jogou a gente pra nossa... Ó, ele não tá saindo também. Ele não tá jogando para homepage. Vamos ver o que está acontecendo. Bom, então aqui no nosso cadastrar, vamos ver o que está pegando aqui. Então, cadastrar. Então vamos verificar aqui. Logo aqui, vamos ver o nosso... Ah, tá, o nosso cadastrar está recebendo o nosso user cadastrar com sucesso. Bom, esse state aqui a gente pode fazer um match com ele, né? Pode ser assim, ó, pode pegar o current user, vai ser igual a user current user. Então, Ctrl o C, agora ficou fácil. Ctrl V, ele vai fazer o use select map. E na mesma sequência usar ele aqui no nosso user vector, né? Então, Ctrl V, Ctrl V. Certo? Que aí ele vai acessar o nosso homepage aqui direto. Este aqui eu também já não preciso mais. Tudo correto. Aqui fez o build bacana aqui. Então, para terminar esse vídeo, vamos aqui. Vamos dar um refresh. Vamos fazer o login. Jogou, isso, bacana. Esses e-mail aqui tudo fictício, tá, pessoal? Não manda e-mail para esses daqui que vocês estão vendo eu acessar, que é tudo coisa que eu já fiz com teste. Nada que tá funcionando, tá? Então ele tem que jogar para o nosso homepage. Vamos entrar, login. Aí, beleza. Então tá funcionando, minha conta jogou para minha conta. Se eu retornar, sair do sistema, ele não saiu do sistema. A gente vai ver isso aí mais adiante, mas está acessando aqui, bacana. Bom, dou como este vídeo terminado e eu retorno com outro vídeo para a gente continuar. Um abraço, tchau, tchau.